Bom, aqui são as principais hipóteses simplificadoras, né, que a gente adota aí para modelagem de sistemas térmicos, né? Então não quer dizer que todo sistema térmico a gente vai adotar isso, mas é uma listagem das principais simplificações que a gente costuma fazer. A primeira é que geometrias são tais que fazem com que a taxa de transmissão de calor seja unidimensional, né? Então é só numa direção. Isolantes térmicos perfeitos, né? Não transmitem calor ou têm resistência térmica tendendo a valores infinitos. Geralmente as peças metálicas, né? A gente vai considerar que elas têm alta condutividade térmica e dimensões pequenas, né? De modo que suas temperaturas podem ser consideradas uniformes. Resistências e capacitâncias térmicas são constantes e lineares, tá? Capacitâncias térmicas são desprezadas normalmente quando o material ele tem alta resistência térmica, né? Então, nesses casos, normalmente você vai considerar esse material como sendo uma resistência térmica pura e baixo armazenamento de energia. Geralmente a gente vai considerar que não tem mudanças de fase nos nossos materiais, nos nossos fluidos, para que a gente possa considerar apenas o calor sensível no nosso sistema, né? Sem ter que considerar calor latente aqui. E variações pequenas nas grandezas, né, que garantem que os nossos modelos possam ser considerados como lineares, né, que é o que a gente vem fazendo na disciplina. Então, a gente vai tentar executar agora um exemplo simples também de um sistema térmico, tá? O problema está pedindo para considerar o corpo A e o corpo B como resistências térmicas puras, né? Os corpos 1 e 2 como capacitâncias térmicas puras, né? E é para modelar esse sistema e fazer a função de transferência T2 sobre TI, né? Então, a gente tem um corpo aqui, né, que tem a face aqui à esquerda com temperatura de entrada TI, tem uma taxa de transferência de calor Q1, né, que passa aqui pelo corpo A, que é uma resistência térmica pura, chega no corpo 1, que é uma capacitância térmica, né, que tem uma temperatura T1, né. Isso passa pelo corpo B, né, com uma taxa de transferência de calor Q2 e chega no corpo 2, que é uma outra capacitância térmica, né. Esse sistema aqui está envolto em material isolante, né, que a gente vai considerar como sendo um isolante perfeito. Para que isso aqui ajuda? Né? A gente não vai ter calor sendo transferido do corpo 2 para cá, né? E assim também como a gente pode considerar que o calor não é transferido, né, nessa direção aqui, por exemplo, né? Então a gente pode considerar esses modos aqui de transferência. Isso aqui facilita aqui para nossa modelagem de novo, né? Então vamos agora para o nosso quadro. O nosso sistema aqui é colocado, né? O problema está pedindo para considerar o corpo A e o corpo B como resistências térmicas puras, né? Eu vou chamar de RT1 e RT2 dos corpos A e B. E os corpos 1 e 2 são capacitâncias térmicas, né? Então, a gente vai analisar esses corpos 1 e 2 por meio das suas variações de temperatura e sua capacitância térmica, né? E os corpos A e B são notados como simplesmente como resistências térmicas. Como hipóteses simplificadoras, né, que resumindo o nosso problema, a gente vai considerar que a transmissão de calor é unidirecional, né, só na direção horizontal aqui, tá? A gente não tem calor sendo transferido em outros sentidos, né? A gente pode simplificar esse problema. O isolante térmico ele é ideal, quer dizer que a gente não tem transferência de calor aqui para o meio externo, né, nem para fora aqui desse material isolante. Temperaturas são uniformes, né, em A, B ou em 2, quer dizer, a gente não tem gradientes de temperatura nesses materiais aí. RT e CT, né, as resistências e capacitâncias térmicas, são constantes e lineares. Não há mudança de fase, né, apesar das temperaturas desses materiais, né? Então a gente tem apenas calor sensível aqui no nosso sistema. A gente vai considerar pequenas variações nas grandezas, né? E para modelar o sistema, né, como já o enunciado ele já induz a gente considera um modelo de parâmetros concentrados, né? Então a gente tem o corpo A, que é aquela resistência térmica lá, né? RT1. A gente tem o corpo 1, que é uma capacitância. A gente tem o corpo B, que é uma outra resistência.
e o corpo 2, que é outra capacitância. Então vamos modelar esse sisteminha agora. Para modelar esse sistema, aqui como parte das hipóteses simplificadoras, de certo modo, vamos considerar aqui o nosso sistema térmico em dois momentos diferentes, tá? Para tempos antes do início aqui da contagem do tempo, antes de 0 segundos, tá? E para tempos maiores ou iguais a 0 segundos. Então, antes de 0, vamos considerar que o sistema estava em equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Todo o sistema estava em uma mesma temperatura, tá? E essas temperaturas aqui, elas podem ser qualquer valor arbitrário, tá? Então, eu estou considerando aqui que a face esquerda aqui daquele corpo A, ele tem uma temperatura Ti bar, tá? O nosso corpo 1, que é o capacitor térmico primeiro, ele tem uma temperatura T1 bar. E o corpo 2, né, que é o segundo capacitor térmico, tem uma temperatura T2 bar. Como a gente está considerando que o sistema está em equilíbrio térmico para T menor que 0, Ti barra é igual a T1 barra, que é igual a T2 barra, que é um valor constante aqui nesse caso, tá? Se o sistema está em equilíbrio térmico, a gente não tem taxa de transferência de calor significativa aqui nesse sistema, né? Então ele está em equilíbrio. Para tempos maior ou igual a 0, a gente vai considerar que a gente está perturbando esse sistema, né? Por exemplo, com uma temperatura de entrada naquela face esquerda lá do corpo A. Então, essa temperatura Ti aqui, ela foi de Ti barra constante para 1 Ti barra mais Ti. Então, nossa temperatura Ti aqui é uma entrada, uma perturbação na temperatura da face de entrada. Como resultado, o que acontece? O capacitor térmico aqui, que é o corpo 1, ele vai elevar a sua temperatura, vai variar a sua temperatura para T1 barra mais T1, né? E o segundo capacitor térmico vai variar a sua temperatura para T2 barra mais T2. Quer dizer, Ti, T1 e T2 são variações aí na temperatura em relação à temperatura de equilíbrio térmico lá, né? Então, só vou comentar isso aqui brevemente, né? Ti, T1 e T2 são acréscimos, né, de temperatura. E a temperatura absoluta do sistema, na verdade, é o Ti, T1, Ti mais Ti barra, T mais Ti barra, T1 mais T1 barra, T2 mais T2 barra, né? Então, só para tentar ilustrar isso aqui um pouquinho melhor, né? No nosso caso, para T menor que 0, a gente não tem taxa de transferência de calor, então o sistema está paradinho ali, não tem nada acontecendo em termos de fluxo de energia. Quando a gente perturba o sistema e coloca uma temperatura um pouquinho diferente, né, então a gente está considerando que ele, para T maior que 0, ele não está necessariamente em equilíbrio, a gente passa assim a ter uma taxa de transferência de calor, que a gente vai chamar aqui de Q1, tá? Esse Q1 vai passar pela nossa resistência térmica, né, promovida aí pela diferença de temperatura entre os dois lados da resistência, e vai modificar a temperatura do capacitor. Então, parte desse calor aqui é usado para aquecer esse capacitor, então a temperatura que sai do capacitor é um Q2 aqui que eu vou chamar. Essa temperatura passa pela nossa resistência e entra aqui no segundo capacitor ainda como Q2, né, fazendo esse segundo capacitor variar aí de temperatura, né? Então, a gente tem um sistema nessas duas condições aqui, né? A gente está analisando como que isso acontece, né? Antes de 0, né? Quando a gente considera que eles estavam em equilíbrio térmico, e depois de 0, né? Então, lembrando que Ti, T1 e T2 são nossas variáveis dinâmicas, né? Nossa entrada aqui, vamos considerar que é a variável Ti, tá? E nossas saídas vão ser as temperaturas dos capacitores, aqui eu vou chamar T1 e T2. Lembrando que esses três termos aqui são temperaturas relativas, né? São variações, são acréscimos aí da temperatura em relação às temperaturas de equilíbrio do sistema. Agora a gente pode analisar os nossos sistemas aqui do ponto de vista de conservação de energia, basicamente, né? Então, analisando primeiro o capacitor aqui,
a gente tem entrando nesse capacitor aqui uma taxa de transferência de calor Q1 e está saindo um Q2, que é diferente do Q1, porque parte do calor é usado para aquecer aquele sistema, né? O nosso capacitor aqui, CT1, ele tem temperatura, que a gente está chamando de T1 barra mais T1, certo? Vou desenhar então de novo o capacitor aqui, mas isso aqui é mais ou menos equivalente a um capacitor com uma única entrada de calor ali, e esse calor, no caso aqui desse capacitor equivalente, seria Q1 menos o Q2, né? Porque Q1 menos Q2 é o que está fazendo, de fato, né, esse capacitor aqui se aquecer, né? Então, com temperatura T1 barra mais T1. A gente pode equacionar esse sistema utilizando nossas leis aqui para capacitância térmica, né? Então, a gente tem para capacitor, né, eu vou fazer um asterisco aqui, que a taxa de transferência de calor entrando nesse sistema é CT vezes a derivada da temperatura daquele capacitor, tá? Então, aplicando essa relação no nosso sistema, a gente tem um calor entrando aqui no nosso capacitor de Q1 menos Q2, né? A gente pode usar essa analogia que eu fiz aqui anteriormente, né? Esse sistema aqui é igual a um capacitor com uma taxa de transferência de calor Q1 menos Q2 entrando nele, igual a CT1 derivada da temperatura ao longo do tempo, que é T1 barra mais T1. Como T1 barra é um valor constante, né, que é a temperatura de equilíbrio térmico que estava anteriormente no sistema, a gente tem então simplesmente Q1 menos Q2 é igual a CT dt1 dt. Por que eu tirei aquele dt 1 barra? Porque aquele termo ali ele é constante, né? Então ele sai como zero nessa derivada, né? A gente pode fazer a mesma análise no capacitor 2, tá? O capacitor 2 tem uma taxa de transferência de calor Q2 entrando nele, e ele tem uma temperatura de T2 barra mais T2. Então a gente pode aplicar exatamente a mesma lei, né? Taxa de transferência de calor entrando no capacitor é CT2 derivada da temperatura, que é T2 barra mais T2. Então, fazendo a mesma análise, a gente tem que Q2 é CT2 dt2 dt. Vou chamar isso aqui de equação 2. Então, a gente analisou os dois capacitores, né? Vamos passar agora para um outro elemento do nosso sistema, que são as resistências térmicas, né? Então, para tempo t maior ou igual a zero, o que a gente tem aqui? Na primeira resistência térmica, a gente tem a face aqui da esquerda da resistência, ela está com uma temperatura Ti barra mais Ti, né? E o lado direito da nossa resistência está com uma temperatura T1 barra mais T1. Para a resistência térmica, né, de novo eu vou fazer aquele asterisco, a gente tem a expressão ΔT é igual a resistência térmica vezes taxa de transferência de calor, né? Passando aqui por essa resistência térmica, a gente tem uma taxa Q1, né, entrando e saindo aqui, né? E é só aplicar essa expressãozinha aqui facilmente, né? Então, nosso ΔT seria Ti barra mais Ti, né, que é a temperatura da face na entrada ali, menos T1 barra mais T1, igual a RT1 vezes taxa de transferência de calor, que é Q1. Eu vou isolar esse Q1, mas a gente pode eliminar alguns termos aqui. Por quê? As temperaturas de equilíbrio térmico, elas são iguais, que nem a gente analisou anteriormente. Então, esses dois termos aqui, quando subtraídos, eles vão ser zero, né? Então, a gente vai ter simplesmente aqui, né, que
1 vai ser igual a TI menos T1 dividido por RT1. Tá? Então, a gente tem uma expressãozinha aqui para Q1 em função da resistência térmica. Vou chamar essa equação aqui de 3. A gente pode fazer a mesma análise aqui no nosso segundo resistor. O segundo resistor tem uma taxa de transferência de calor entrando chamada Q2, tá? Sai Q2 também. Temperatura aqui na esquerda a gente tem T1 barra mais T1. E no lado direito aqui a gente está ligado ao segundo capacitor térmico. Então a temperatura é T2 barra mais T2. Né? É só aplicar a mesma equaçãozinha que rege a capacitância ou a resistência térmica, né? E a gente vai ter, né, algo parecido com o caso anterior ali. T1 barra mais T1 menos T2 barra mais T2. Né? Como que eu sei que as temperaturas são essas? Né? A face esquerda dessa resistência térmica está ligada no primeiro capacitor térmico. A face da direita está ligada no segundo capacitor térmico aqui. Né? Então, por isso que a gente tem essas temperaturas. Tudo isso vai ser igual a RT2 vezes taxa de transferência de calor. De novo, né? Esses dois termos aqui, T1 barra e T2 barra, são iguais. Quando a gente subtrai um do outro, eles se anulam. Né? Então, o Q2 aqui vai ser igual simplesmente a T1 menos T2 sobre RT2. Né? Coisa simples aqui. E vou chamar essa aqui de equação 4. Certo? Então, a gente tem as expressõezinhas das resistências térmicas agora. Né? O que a gente vai fazer agora, então? A gente pode pegar aquelas 4 equações, né? E vamos substituir, né, aquelas expressõezinhas de taxa de transferência de calor nas equações que a gente utilizou lá da conservação de energia nos capacitores. Né? Então, vamos substituir, né, as equações 3 e 4 em 1 e 2. Né? É só juntar essas equações todas e a gente vai ter algumas expressões um pouquinho mais simples. Né? Então, a primeira expressão que a gente vai ter aqui da primeira equação, que é a 1, né, a gente tinha lá Q1 menos Q2. Então, a gente teria aqui TI menos T1 sobre RT1 menos T1 menos T2 sobre RT2 é igual a CT1 derivada de T1 no tempo. E a segunda expressão era Q2 simplesmente, né? T1 menos T2 sobre RT2. Tudo isso era igual a CT2 derivada de T2 no tempo. Né? Só substituindo aqui as variáveis de calor, porque a gente quer deixar o sistema em função das temperaturas, aqui nesse caso. Né? A gente pode dar uma reorganizada aqui na equação, né? Então, lembrando, né, que a gente costuma aqui deixar as variáveis de saída aqui na esquerda, variáveis de entrada na direita. Né? Então, vamos fazer isso aqui. A gente vai ter CT1 T1 dt mais 1 sobre RT1 mais 1 sobre RT2, né, vezes T1. Né, eu estou passando o T1 para o lado direito aqui da equação, no caso, reordenando a equação. E a gente vai ter menos 1 sobre RT2 vezes temperatura T2. Tudo isso vai ser igual a TI sobre RT1, ou 1 sobre RT1
TI. Né? Isso aqui seria a nossa primeira equaçãozinha. E a segunda equação, fazendo a mesma análise, né? Eu vou passar as variáveis para o lado direito, né? A gente vai ter menos 1 sobre RT2 vezes T1 mais CT2 DT2 DT mais 1 sobre RT2 vezes T2. Tudo isso é igual a zero, que não aparece sinal de entrada no segundo capacitor aqui. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui toda por RT1, só para deixar o TI sozinho, isso facilita um pouquinho o equacionamento. E nessa segunda equação eu vou multiplicar tudo por RT2, né? E além disso, eu já vou fazer a transformada de Laplace da equação para deixar isso aqui num formato mais amigável aqui pra gente, tá? Então, considerando aí condições iniciais nulas e tudo mais, né? A gente vai ter RT1 CT1 vezes S, né, vezes T1 mais a gente vai ter um termo aqui que vai ser RT1 mais RT2 sobre RT2, né, só fazendo a simplificação aqui, tudo isso vezes T1 também. E menos RT1 sobre RT2 vezes T2. Tudo isso é igual a TI, né? Lembrando que agora a gente está com todas as variáveis em função de S, né? Aqui na equação de baixo a gente vai ter menos 1 vezes T1 mais RT2 CT2 vezes ST2 mais T2. Tudo isso é igual a zero, né? Então, agora a gente pode deixar essa equação, então, na forma matricial, que é mais amigável aqui para a gente resolver, né? E a gente vai ter, então, RT1 CT1 S mais RT1 mais RT2 sobre RT2, né? Esse aqui é o primeiro termo que está multiplicando o T1. E a gente tem menos RT1 sobre RT2. E aqui fecha a nossa matriz. Na linha de baixo a gente tem menos 1 vezes T1, né? E RT2 CT2S mais 1. RT2 CT2S mais 1. Tudo isso está multiplicando, então, T1, T2 e tudo isso é igual a TI, né? E zero, no nosso caso aqui. Então, lembrando que a gente quer achar a FT entre T2 e TI, é só questão da gente aplicar, então, nesse caso, ou fazer uma inversa, né? Ou fazer a regra de Cramer, né? A gente pode usar, no caso, a regra de Cramer, tá? Não vou resolver ela no detalhe aqui, que vocês sabem fazer para resolver esse sisteminha linear simples, né? Mas a gente calcula o determinante da matriz, trocando a coluna respectiva à entrada que você quer isolar pelo vetor de entradas aqui, tá? Então a gente vai ter aqui determinante dessa matriz com RT1, CT1, S mais
RT1 mais RT2 sobre RT2, menos 1, e aqui substitui por TI e 0. Né? E divide pelo determinante da matriz A aqui no denominador. Né? Eu vou trapacear um pouco aqui, né? Mas vocês podem fazer todos esses cálculos aqui, e nesse caso do problema eu vou fazer questão de deixar ele no formato padrão que a gente tem utilizado aqui na nossa disciplina. Né? Quando você fizer isso, né, não tem segredo nenhum, a gente então vai ter. Então a gente tem por fim essa equaçãozinha aqui, né? 1 sobre RT1, RT2, CT1, CT2, S quadrado, mais RT1 mais RT2 vezes CT2, mais RT1, CT1 vezes S mais 1 aqui. Então essa aqui é a nossa equação final da FT que a gente estava procurando. Né? Eu vou mostrar lá em seguida no slide, né, porque é a equação que a gente estava querendo o nosso problema aqui. Né? Então, voltando no slide aqui, né, a gente equacionou esse sisteminha aqui, é só aplicar a lei de conservação de energia e a gente acha a nossa equação da função de transferência do nosso sistema, né, sem nenhum problema. Né? O que é interessante aqui, a gente chegou numa equação de segunda ordem, né, uma função de transferência de segunda ordem. A gente pode notar isso só olhando o denominador desse sistema, né, que você vê um S quadrado ali. Então, embora, né, o sistema tenha uma natureza totalmente diferente, né, isso aqui lembra muito para a gente, né, um formato de uma FT de um sistema massa-mola amortecedor, por exemplo, né, que a gente tem um sistema de segunda ordem. Né. Então, notem que é um sistema totalmente diferente, mas a gente chega num formato muito parecido, né, o que é muito interessante quando você esquece toda a complexidade do sistema e que tem um monte de constantes aqui.